Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Class IA Talks. E hoje nós vamos falar como a inteligência artificial está expandindo para áreas que vão além da produtividade, além do trabalho. De fato, as ferramentas de IA hoje já estão sendo usadas cada vez mais como forma de companhia e apoio emocional. E para a gente entender melhor esse cenário, eu converso com a Laura Hauser, que é Head de Curadoria do CAS, que é o Knowledge Exchange Sessions, uma plataforma de conteúdo em inovação. E além disso, a Laura é pesquisadora e vem estudando no seu doutorado pela PUC como a inteligência artificial está transformando os nossos relacionamentos e a nossa convivência social. Então, Laura, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e muito obrigado pela sua participação para a gente debater esse assunto tão relevante, tão atual. Muito obrigada, Rafael, que eu agradeço o convite. E para a gente começar, Laura, como eu comentei brevemente, você tem estudado, você tem se aprofundado nessa intersecção da inteligência artificial com os comportamentos humanos, com a nossa convivência social. Então, conta um pouco para a gente o que te motivou a estudar, se aprofundar mais nesse tema. Olha, minha formação inicial, na verdade, né, não tem nada a ver com tecnologia. Eu sou uma historiadora, eu sou formada em história e tenho um mestrado em sociologia. Então, as transformações sociais e as transformações da humanidade sempre me interessaram. Mas eu sempre fui uma nerd, uma nerd convicta. Então, assim, a tecnologia sempre acabou me interessando. Eu sempre gostei de jogar videogame, eu sempre gostei de acompanhar Que bacana. essas evoluções tecnológicas, sempre achei muito interessante e comecei a observar muito, principalmente com a chegada das redes sociais, as mudanças que estavam acontecendo na sociedade. E aí o bichinho nerd me mordeu e eu comecei a ler loucamente algo chamado Sociologia da Tecnologia, ou Filosofia da Tecnologia, que é entender um pouco mais justamente de como que a tecnologia impacta o humano, como que ela impacta a nossa vida social. E aí acabei, por motivos profissionais, trabalhando com ecossistemas de inovação, de startups, e aí pirei de vez, né? Eu disse, não, é isso que eu quero, gostei, né? Então trabalhei na França, no Oriente Médio, com inovação, com tudo, e achei, gente, isso vai revolucionar a humanidade, eu quero entender mais disso. E aí acabei nesse meio, né? Aí acabei nas consultorias de inovação também, de aprendizagem corporativa, e se tornou muito uma parte importante da minha vida. E confesso que eu sou uma apaixonada, tenho que tomar cuidado para não fazer só isso no meu dia, ficar E, lendo e- essas coisas. e é muito bacana, né, o seu histórico, a sua experiência. É, Principalmente hoje, quando a gente analisa e a gente tenta acompanhar a rápida evolução das novas tecnologias, você mencionou as redes sociais, agora a inteligência artificial. Novas tecnologias surgem, a adoção é cada vez mais rápida. Com certeza outras tecnologias vão surgir daqui para frente. A gente já vê muita coisa em volta da robótica também. E eu acredito que é muito importante esse estudo do ser humano e como que a gente se adapta essas novas disrupções, né, frente a essas novas tecnologias. Então é muito bacana o seu histórico, o foco que você tem colocado em estudar a tecnologia e o comportamento humano também. Então é muito bacana. E hoje, Laura, 93% dos brasileiros já utilizam algum tipo de inteligência artificial. Então é um número extremamente significativo. As pessoas estão usando a inteligência artificial para trabalhar, dentro de casa, para estudar. Mas o paradoxo é o seguinte, né? Enquanto 9 em 10 pessoas estão usando a inteligência artificial, quase 50% dessas pessoas não entendem, não sabem o que é a inteligência artificial, não entendem nem o significado de uma IA. Então, isso é bastante preocupante, até de uma certa forma. Mas o que mais te preocupa, né, hoje, nesse rápido avanço da inteligência artificial?
especificamente quando a gente fala de relações humanas, é, e a inteligência artificial avançando para campos, para áreas cada vez mais íntimas, cada vez mais emocionais do ser humano. Olha, Rafael, eu acho até um dado otimista que 50% saibam o que é a inteligência artificial, porque não é algo simples. É algo que está no hype, é algo que está na boca de todo mundo. Acho que todo mundo está meio em pânico com isso por diversos motivos. Acho que por motivos pragmáticos de realmente vai mudar muita coisa na nossa vida. Né? Harari, que é aquele outro historiador que escreveu Sapiens, Homo Deus, ele fala algo interessante, que é a primeira vez na história da humanidade que eu não sei como minha vida vai se parecer daqui a 20 anos. Uhum, Assim, antes eu tinha medo de guerra, invasão, enfim, não que a gente tenha deixado de ter, né? claro, claro. Seguimos tendo esses medos. Mas agora eu tenho um medo que assim, eu não sei como é que vai ficar meu trabalho daqui 10 anos. Como isso vai se parecer. Isso é muito ansiogênico. E também temos algo que duas pesquisadoras maravilhosas, que são a Lúcia Santaella e a Dora Kaufmann, Uhum, chamaram de a quarta ferida narcísica do ser humano. A gente teve três grandes feridas narcísicas enquanto ser humano. A primeira foi a gente descobriu que não era o Sol que girava em torno de nós, mas a gente que girava em torno do Sol. Então perdemos. uhum. A outra foi não temos origem divina. A gente veio do macaco e nem foi o macaco mais inteligente, né, para piorar a situação. A terceira foi, bom, pelo menos na minha cabeça eu mando. Aí Freud chegou e disse: não, você tem consciente que, meu, domina boa parte da sua vida e você nem se dá conta. E agora, com a inteligência artificial, segundo essas duas pesquisadoras, temos a quarta ferida narcísica, que é uma outra coisa que domina campos que antes eram exclusivamente humanos, como, por exemplo, Uhum. diálogo e linguagem. Então, Sim, assim, isso dói. Isso causa muita ansiedade. Então, assim, tá hypado, mas pouca gente entende de fato o que é e como isso nos impacta. Então, claro, isso por claro. si só já dá medo. Já dá medo, já dá ansiedade e é com razão. Existe uma razão de ser disso, né? Agora, eu acho que assim, eu costumo dizer que existe uma lógica de espelho e de potencialização na Uhum, inteligência artificial. A inteligência artificial em si não cria os problemas, mas talvez ela os potencialize. Então, por exemplo, um receio que eu tenho, né? A falta de pensamento crítico com o uso da IA e a nossa falta de reflexão no uso da IA. Então, por exemplo, as pessoas terceirizando decisões ou terceirizando conhecimento para IA. Por exemplo, desde algo muito simples de eu mando o meu GPT escrever um texto e eu mando sem ler sim, o texto, sim. o e-mail, ou seja o que for. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa é eu delegar a contratação ou a demissão de pessoas para a inteligência artificial e Exato. delegar totalmente a responsabilidade para ela. Não, mas a IA escolheu. Agora, é culpa da IA? Claro que não. Uhum, Claro que sim, não. É uma potencialização de um comportamento que já existe. A gente adora delegar a sim. responsabilidade para os outros. Adora delegar a responsabilidade para os outros. Ou quando falam, ah, a inteligência artificial é racista. Não. A gente é uma sociedade racista, absurdamente racista, ela potencializa isso em algumas questões, né? Em algumas questões. Devemos regular isso e devemos monitorar isso, é óbvio, mas não é culpa da ferramenta em si. Então, essa exponencialização, essa potencialização me assusta. E particularmente me assusta os discursos, a potencialização do discurso, que é um discurso muito mercadológico, digamos, de que assim, tudo tem que ser conveniente, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser sem fricção, Uhum. inclusive as relações humanas. Eu não sei se você namora, se você é casado, mas nada mais longe da realidade da relação humana do que ser sem fricção ou eficiente, etc. Ela é muita coisa. E ela é super necessária para a gente, mas ela não é isso, ela não é um produto digital. Eu E eu concordo, acredito que a gente esteja criando a expectativa sobre ela de ser, ter essa entrega do digital ali. Porque isso concordo, impacta o nosso concordo. comportamento. Então, assim, não sei você, mas assim, quanto tempo você topa hoje esperar por um carro de aplicativo? Eu vou ter que sair correndo daqui, pedir um Uber ou Uhum. um móvel, o que seja,
para me levar para o meu próximo compromisso. Quanto tempo você topa esperar? Uhum. Para mim, dá Sim, 5 minutos eu começo a ficar já, meio. já é muito tempo, né? Então, assim, Já- o nível de tolerância já mudou muito do que era antes disso. E assim, o que me dá medo é que nosso nível de tolerância para as pessoas está mudando também. E, e, e a tecnologia está avançando de uma forma muito rápida. Se a gente pega. é, a gente acabou de completar aqui 3 anos de ChatGPT, né, na Uhum. semana passada. Só três, né, Rafael? Exato. E uma mudança, e são mudanças, são transformações muito grandes que aconteceram nos últimos anos. Quando a gente volta lá para novembro de 2022, quando lançaram o ChatGPT, era muito mais realmente aquele chatbot de eu mando uma pergunta, eu recebo um texto, e a evolução da inteligência artificial nos últimos meses tem sido bastante impressionante, uma tecnologia que é cada vez mais multimodal, Uhum. não só mais no texto, mas na criação de vídeo, na criação é, de áudio, de texto, de imagens. Então, está evoluindo de uma forma muito rápida. É, a gente falava, né, quando foi o boom da inteligência artificial generativa, agora a gente já está falando muito dos agentes de IA, que são ferramentas que podem tomar decisões de uma forma autônoma. Então, está evoluindo muito rápido. E um anúncio recente da própria OpenAI, é, isso menos de um mês e meio, eles anunciaram que vão começar a fazer um relaxamento nas políticas do ChatGPT para adultos verificados. E a partir desse momento, né, e a partir desse mês agora, de dezembro de 2025, adultos podem ter conversas mais íntimas, ou até mesmo de um teor mais erótico com a inteligência artificial. Então, em pouquíssimos meses, a inteligência artificial saiu de uma ferramenta realmente de produtividade, de texto, e já está se expandindo aqui para um campo mais emocional, um campo mais íntimo, e agora até mesmo erótico. Né? Então, como que você vê essa evolução? O que as pessoas precisam, como a gente falou, né? Muitas pessoas ainda não sabem nem o que é inteligência artificial, né? Não entendem nem muito como ela é desenvolvida, como que ela gera uma resposta, mas hoje ela já está dando respostas a nível emocional, a nível erótico. Como que você vê toda essa rápida evolução? Né? É super interessante, né? E não só a questão do bot em si, do bot Uhum, do ChatGPT, mas já existem bonecas sexuais uhum, hiperrealistas com inteligência artificial, em que você escolhe o tom de voz, você escolhe a personalidade, você escolhe, enfim, como ela age ou não age. Então, assim, é uhum, aquilo que eu comentei antes da hipereficiência e conveniência em questões que não deveriam ser tão convenientes assim. Então, assim, parece que existe uma expectativa de mercado de que resolva todas as áreas da nossa vida e que a gente consiga ser um ser autossuficiente em tudo. Então, eu não preciso de ninguém para me relacionar, eu não preciso de ninguém para transar, uhum, eu não preciso de ninguém para trabalhar. Eu sou self-made man. uhum. Laura SA, Laura PJ. Empreendedora, não preciso de ninguém para ser autossuficiente. Nada mais fora da realidade, certo? Né? É um discurso falso de uma meritocracia falsa. A gente já precisou de pai e mãe para nascer, tá? Então, assim, a gente precisa do outro. E a gente precisa do outro mais do que para nascer, mais do que para sobreviver, para ser sujeito. Então, assim, eu me entendo como Laura, eu me entendo como sujeito, porque eu sei que você é o Rafael. E que a gente é diferente, que a gente tem diferença. Eu evoluo como ser humano pelo conflito. Porque eu vou trazer uma ideia, você vai trazer outra, e eu vou dizer, putz, realmente, ou não, discordo totalmente. Né? E a gente vai evoluindo assim. Eu preciso do outro, que a gente chama em academiquez de alteridade, Uhum.
né? Para evoluir, para crescer como ser humano. Por isso que, assim, escola, você que gosta de educação, e eu também, eu acho que é uma das coisas mais importantes do mundo, não é só aquela coisa de conteúdo. Ou como venderam muito na pandemia, bota um EAD e as pessoas vão ter escola. Não, é muito mais do que isso, porque é a convivência, é a sociabilização, é a confiança que eu tenho no professor, é o como eu aprendo a conviver com a diferença, como eu aprendo a conviver com os outros alunos, é sair da minha família, Uhum. do meu núcleo familiar e ser exposto a Com outras certeza. ideias. Acho que nada mais falacioso do que aquela coisa, uma educação personalizada para as pessoas, assim, só que for, não, eu quero que me tire da caixa, justamente me tire de mim, da minha bolha. Uhum. Sim, com Isso vai certeza, me sem dúvida. trazer outras coisas. E a ideia vendida é o contrário. Olha isso, super eficiente, você não vai ter conflito. Vai, você vai ter um namorado que está 24 horas por dia ali para você, que vai ter as respostas certas, que só vai perguntar como foi seu dia. Inclusive, um dos aplicativos que eu estudo para o doutorado é o Réplica. Você deve conhecer. Você cria um avatar ali, é um avatar que não é seu, um avatar que é do outro, mas esse outro perfeito, é, e você conversa com ele. Coisa mais chata, Rafael, porque eu pergunto pra ele, eu tô testando, eu até assim, olha, meu orientador que não me ouça, mas eu não tenho paciência de conversar com o bichinho ali, porque eu pergunto pra ele, e aí, como foi seu dia? Do que você gosta? Ah, eu fico te esperando, esse é meu dia. Não tem alteridade, não tem o outro, Sim, sabe? inclusive, eu também, por questões de curiosidade e querer entender como funciona realmente na prática esse aplicativo em específico, o Replica, uma das coisas interessantes que eu achei é o seguinte: depois que você cria o seu avatar e tem uma interação, uma conversa, eu deixo diversos aplicativos, algumas notificações ligadas, né, para eu receber algumas notícias, algumas informações. E eu deixei o Replica, também a notificação do Replica, ligado. E eu esqueci do aplicativo, eu não voltei mais para o aplicativo. Foi muito interessante o nível de pergunta, o nível de follow-up que eu recebia desse aplicativo. Né? Você me esqueceu, o que aconteceu, vamos voltar à nossa conversa. Realmente simulando uma conversa como se fosse um humano, mas aquilo não é um humano, né? Então foi muito interessante essa Exatamente, experiência. assim, então, pois é, né? Mas está sendo vendido como isso, né? Uhum, Como esse namorado, esse amigo perfeito, esse terapeuta perfeito, ideal. Agora, esse parceiro sexual perfeito, que quando você quer, você liga, quando você não quer, você não liga, né? Não precisa dar desculpa se não quer transar, é só desligar, uhum, entende? exato, Sim, então isso está mudando nossa expectativa sobre as relações humanas. com E certeza. relação humana é difícil, mas ela é E, essencial. Ela é essencial para me formar e ela é essencial para minha saúde. Não é à toa que, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem uma epidemia de solidão, sim, que é declarada pela Organização Mundial da Saúde. e é engraçado porque as pessoas estão hiperconectadas, né, através das telas, tanto na rede social, agora com inteligência artificial, ou até mesmo trabalho remoto, né? Então, estamos hiperconectados. Mas como você comentou agora, diversos estudos também relatam que ao mesmo tempo que as pessoas estão hiperconectadas, elas se sentem mais solitárias no mundo físico. Né? Então, quando a gente olha para a inteligência artificial e o caminho que a inteligência artificial está seguindo, ela pode intensificar ou aliviar essa solidão. Então é perigoso porque ela intensifica a ilusão Uhum, de que eu tenho muitos amigos, de que eu tenho muitas relações, é, só que isso não é real, e até que eu estou sendo acompanhado 24 horas. Então saiu um artigo muito interessante sobre justamente pessoas que usam o GPT e o Réplica como companheiros, principalmente o uhum, Réplica, eu acho, nesse artigo, e aí falaram que inicialmente
é benéfico para as pessoas, porque elas se sentem acompanhadas, elas se sentem escutadas, elas se sentem não julgadas. O não julgamento é algo que aparece em todos esses artigos, Exato, né? exato. Por outro lado, quando o aplicativo falha, ou quando ele alucina, ou quando acontece, por exemplo, quando isso foi impressionante, quando o GPT 4.1 passou para o GPT 5, as pessoas ficaram extremamente frustradas, porque a linguagem estava menos afetiva. Então, Uhum. aquela relação, que na verdade nunca existiu, porque era uma relação de um lado, a máquina não sente, né? Acabou. E você precisa ver o nível de comentários, isso, né, nos Reddits, nas comunidades, assim, as pessoas desoladas, realmente muito mal, porque Exatamente. perderam esse companheiro. Então, assim, se por um lado no início é muito bom, depois a queda pode ser muito brusca. E isso é muito perigoso, isso pode terminar mal para as pessoas, porque Concordo. imagina uma pessoa muito solitária, com problemas de depressão, com problemas sérios, psicológicos que não estão sendo tratados, às vezes nem medicados, e ela perde o único lugar ali, por uma É, atualização de software. e eu acredito que acaba a pessoa que já está em uma situação vulnerável pode ficar até ainda mais vulnerável, né? Pode. Porque é, muitas dessas plataformas de IA são desenvolvidas exatamente para gerar esse engajamento, para reter a atenção, Nossa, criar você esse ambiente de validação constante, né? tocou Então, num quando você ponto está sendo super validado, importante. Não é exato, algumas plataformas de IA, ah, todas sim, elas são, né? Porque o modelo de negócio, é claro, tem gente, tem universidade pensando em bots específicos para terapia. Ok, isso é outra coisa. Mas estou falando desses bots comerciais, né? Assim, todos eles funcionam com a economia da atenção. Ou uhum, seja, eu tenho que engajar a ponto da pessoa ficar ali o maior tempo possível. Por quê? Quantos mais dados, quanto mais experiência online eu tenho lá, quanto mais engajamento daquela pessoa, melhor meu modelo preditivo dela. Então, anúncios mais assertivos, vendas de dados mais assertivas. Como é que eu faço para engajar a Laura e o Rafael da melhor maneira, né? Não é tornando-os pessoas críticas ou melhores cidadãos, é falando, é usando o meu narcisismo. Então, deixa eu dar mais do que a Laura ama e mostrar mais do que ela odeia. E validar que o que ela odeia e o que ela ama são o lado certo da coisa. Então, isso também aumenta, a gente chega num nível de hiperpersonalização de uhum, conteúdo em que eu só recebo coisas que validam minhas opiniões, que eu não aguento minimamente uma opinião diversa. E eu não estou falando uma opinião assim de valores, uma quebra de valores e tal, que a gente não aguentaria de qualquer maneira. A gente gosta de ser validado, sempre gostamos. Então é isso, né? Não estou falando de novo, não é culpa da IA, é uma potencialização de comportamento. A gente com sempre certeza. gostou de ser validado, mas Assim, agora a gente sempre somos seres narcisistas, né? Mas não, agora isso num nível, né, absurdo. e quando eu falo, né, eu até comentei, algumas plataformas, porque se você pega uma réplica como outras plataformas que se autodenominam e vão para o mercado como companheiros de inteligência artificial, né? Então, eu me refiro a essas plataformas que Uhum. vão para o mercado realmente vendendo um serviço de companheirismo, né? Você vai ter aqui uma, eh, um companheiro, e aí você cria qual companheiro você quer, né? Então, eu me referi a esse tipo de plataforma que já vai Claro. para o mercado com essa intenção específica. Mas, sim, o objetivo das grandes plataformas, se a gente olha um dos últimos anúncios da própria OpenAI, nos últimos dias, eles já estão introduzindo os ads, né, as propagandas dentro da plataforma. Então, isso é uma forma de retenção, isso é uma forma de monetização, é, e a guerra é pela atenção. Então, eu concordo com você, é, que realmente não é uma ou outra, né? Tem as plataformas estão seguindo nesse direcionamento. E a gente viu muito isso nas redes sociais, né? Essa guerra pela atenção, ali de reter quanto mais o usuário ficar na plataforma, melhor. Eu até gosto de falar que o que a gente está vendo com a inteligência artificial, a gente está saindo dessa guerra da atenção pela guerra da intimidade.
né? Quanto mais eu souber sobre aquele indivíduo, melhor, mais ele vai ficar aqui interagindo comigo. Exatamente. E de fato, Laura, as pessoas estão usando a inteligência artificial para assuntos mais delicados, emocionais. É o primeiro uso dela, inclusive, né? Ela Sim, acaba sim, chegando em primeiro lugar como companheira. exatamente. Mas o que que significa isso? Isso é um sinal de uma evolução da tecnologia, uma fragilidade emocional, individual, coletiva, falta de recursos financeiros para uma pessoa acessar um psicólogo. Então, o que que justifica, né, as pessoas estarem recorrendo à inteligência artificial para esses assuntos extremamente delicados e sensíveis? Eu acho que você tocou em vários pontos e todos são verdadeiros, tá, Rafael? Eu acho que assim, tecnicamente, é isso. Nunca tivemos uma tecnologia que converse de maneira tão natural com a gente. E a gente já tem a capacidade de colocar empatia em coisas amorfas, né? Veja nosso Uhum, bichinho de pelúcia de infância, que a gente acreditava que era tudo pra gente. A gente bota a vida nas coisas, a gente antropoformiza as coisas, né? Assim. Então a gente já tem essa capacidade, mas o bicho fala natural com a gente, de maneira personalizada, né? É um esteroide para isso. uhum, Além disso, era das relações líquidas, da liquidez, né? Todos aqueles polos, né? Isso é um conceito de um filósofo que eu gosto muito, que é o Bauman, né, já falecido, e ele fala, a gente está na época líquida, né? Então, assim, tudo que a gente tinha como instituição sólida, família, governo, mídia, que a gente acreditava que estava lá como sólido, agora está líquido. E, de novo, não é uma crítica, não é nem um julgamento moral. Simplesmente essas uhum. coisas historicamente acontecem. Mas assim, perdemos um pouco o nosso chão. Aí temos as redes sociais, em que eu tenho a ilusão, e isso ele fala também, a ilusão de ter voz, primeiro, né? Quando a rede social surgiu uma tecnotopia junto. Teve até um Nobel da Economia, que foi o Friedman, que falou: agora todos serão vizinhos de porta. Aham, Uhum. bom, né? Assim, né? Todo mundo tem a mesma voz e tal, né? Todo mundo é escutado. É, agora as amizades florescerão. Então, assim, essa ilusão de hiperconexão. Então, assim, conexão não é a mesma coisa que ter comunidade. Uhum. Sim. Eu posso me conectar a um edge de distância, mas não necessariamente eu tenho os mesmos valores, eu tenho uma relação sólida com aquela pessoa, né? E então Sem temos dúvida. isso, relações líquidas ali, que estão a um botão de distância. Então, assim, um clique sim, um clique não, um aplicativo de namoro, que eu costumo chamar de a churrascaria humana. E nada contra, bem, uso, inclusive, ok, não é esse um problema, não é um problema moral, de novo, mas assim, é essa escolha de conveniência de ir pra lá e pra cá, que é muito diferente de conhecer uma pessoa e de fato entender, e assim, essa ilusão de mil, então eu tenho, não deu certo com um, eu posso ir com outro, enfim, de mil escolhas, né? E além disso, é isso, potencialização. A saúde no nosso país é precária. Uhum. Sempre foi. A gente não tem acesso a tratamento de qualidade para a maior parte da população. Então, isso de fato surge. Bom, não tenho nada, vou ali. Isso serve como um recurso, né? É um recurso. Assim, né? Eu li um relato numa comunidade Reddit do GPT que assim, me pegou muito, né? Que uma moça falando: o chat GPT salvou minha vida. Eu não tinha como, não tinha acesso, eu estava numa depressão grave e foi isso que eu tive. E foi isso que eu tive. E assim, pois é. Mas aí, assim, que solução a gente vai dar? É melhorar nossa saúde, nosso sistema de saúde? E a tecnologia pode ser uma aliada nisso, claro. Né? Por exemplo, tem universidades pensando bots para serem aliados 24 horas nisso, mas são bots específicos, feitos com uma série de dados e conteúdos e direcionamentos específicos. Não é, de novo, não é julgamento moral, acho que pode ajudar, mas assim, qual é a solução? É continuar vendendo isso como se fosse terceirizar a responsabilidade que deveria ser do Estado, da sociedade, Sim, né?
Em um dos seus artigos, Laura, você fala sobre o mercado da solidão. Então eu acho muito interessante esse termo. E como que as empresas, né, aqui a gente pode falar principalmente as empresas que estão desenvolvendo a inteligência artificial, as diferentes ferramentas de IA, como a gente falou aqui, os companheiros de inteligência artificial, como elas estão explorando e até mesmo monetizando em cima da fragilidade, da vulnerabilidade humana. Olha, eu acho que assim, tem um cara que eu gosto muito que é o Jaron Lanier. Jaron Lanier foi um dos caras que inventou, que começou a fazer a realidade virtual no Vale do Silício, tá? E ele hoje é um grande ativista, né, para alertar Uhum, sobre os riscos das redes. Ele tem inclusive um livro muito legal que se chama 10 motivos para deletar suas redes sociais, uma coisa assim. O livro é uhum. bem divertido, enfim, não é de fato para você deletar, mas para você entender, né, Claro, os claro. porquês dele. E assim, ele fala, né, que as redes se tornaram impérios de modulação comportamental. Ele fala também algo muito interessante que é as redes despertam nosso troll interior. Porque elas têm um jeito muito sutil de captar nossas vulnerabilidades. Então é isso. A ideia é engajar. Não por acaso a palavra do ano de Oxford, do dicionário de Oxford, foi o rage bite, a isca Uhum, de uhum. raiva. Então, Sim. assim, percebo que dá raiva na Laura e eu jogo lá para que ela engaje, para que ela entre numa briga, para que quanto mais treta, mais like. Exato. Exato. Ao mesmo tempo, né, por amor, a Laura gosta de gato. Ela gosta de gato, de bicho. Manda os bichos pra Laura que ela vai ficar louca, vai compartilhar com as amigas e tal. Enfim, ela vai pegando essas vulnerabilidades emocionais, certo? Uhum. Assim, numa sociedade em que é isso, as pessoas estão solitárias, as pessoas estão burnoutadas, ansiosas, que a gente tem um mercado dito de bem-estar que é gigantesco, é bilionário. Pô, isso assim é um mercado de engajamento que é enorme. E de novo, sempre foi. A gente sempre se utilizou do marketing para explorar as fragilidades humanas. Uhum. Então, assim, a grande sacada do marketing é você vai ser feliz se. Você vai ser feliz se você consumir isso, se você comprar aquilo, se você. Outro dia, numa plataforma de música, eu achei maravilhosa uma propaganda que saiu assim. Dificuldade de se conectar com seu filho? Faça uma playlist comum com ele e tal. Eu disse, gente, tá, se ao menos fosse tão simples, né? Simples assim, a Assim, gente montar uma o playlist, mercado né? sempre explorou isso, só que agora é de maneira personalizada e com algo que você antropoformiza, que você coloca o humano ali, você projeta e que te devolve personalisticamente, né? Personalmente, que não é segmentado, não é de massa, é para você. Assim, e qual é como que a gente consegue delinear, né? Ou, na verdade, identificar o limite? Porque eu concordo com você que a gente precisa de governos, com leis, com regulamentação. Hoje a gente vê as empresas de tecnologia se autorregulando, né? Então, o indivíduo precisa também, você já falou do pensamento crítico, e colocar alguns limites, né? Então, como que esse... E aí você também colocou um exemplo muito bacana dessa pessoa, desse relato de que o ChatGPT salvou a vida dela. Então, como toda tecnologia, tem o lado bom, tem o lado ruim, e a verdade é que a gente não pode esperar é, a, a sair as novas leis, o governo regular de uma forma positiva, né, o desenvolvimento da tecnologia. Então, se a gente olha para o lado do indivíduo, né, então, nesse mundo de novas tecnologias, o uso ético, o uso não ético, que o indivíduo pode fazer? Não, aqui é onde eu vou colocar o limite, né? E eu sei se passar desse limite já é um problema ético, uma potencial dependência dessa tecnologia, ou na verdade não existe.
É muito difícil a gente colocar esse limite. Pergunta de milhões. Mas assim, tem um cara que é o John Maeda, que até onde eu saiba, ele é VP de design de inteligência artificial da Microsoft. Então, ou Uhum, seja, não é qualquer pessoa, né? E ele fala algo interessante. Ele diz que a única habilidade que a gente precisa ter agora é senso crítico. A única. O uhum. resto a IA vai fazer. Só que, né, como sempre, é uma simplificação da realidade, porque ter senso crítico a gente não tem do nada. Ter senso crítico é algo muito difícil de se ter. É algo que deve ser estimulado. E a gente teve anos de uma educação que baniu o senso crítico. Então, assim, as empresas não querem pessoas questionadoras. Elas dizem que querem. E agora elas estão entendendo a função disso, porque a gente vai ter que inovar cada vez mais. Mas gente questionadora incomoda. A gente tem um sistema escolar que é industrial, que são fileiras com as crianças tudo sentadas, 7 horas por dia, com saberes absolutamente mutilados. Então, 50 minutos de física, 50 minutos de português, 50 minutos de não sei o que, que não se conectam. Estão lá. Assim, você não está treinando as pessoas para pensarem, para terem senso crítico. Você está treinando as pessoas para passarem 8 horas sentadas, Para fazendo retenção da informação, né? Memorização de informação. conteúdo, que a inteligência artificial pode fazer já hoje. Pois é, ferrou. Porque a Aham, inteligência vai fazer muito mais do que isso. O que que ela não vai fazer? Questionar. uhum. Questionar, disruptar, sair do probabilístico. Então, assim, eu brigo muito com os meus clientes. Ai, qual é o reporte de tendência? Tendência, eu disse que se dane a tendência. Tendência a gente vai ver, enfim, né? Ela pode ajudar ou não, mas assim, o que que a gente quer fazer? O que que vai Uhum. quebrar as probabilidades? Eu não tenho que surfar em toda a tendência. É isso que é o diferencial. E foi tudo que a gente não estimulou e que a gente matou até agora. Né? Então, assim, ter senso crítico não é do nada. Se eu não tenho uma família que estimula isso, eu tive pais, graças a Deus, que me fizeram ler desde muito pequena, que tinha uma coisa de filmes e de cultura e tal, mas Uhum. eu sei que isso é raro. Se eu não Sim. tive uma escola que estimulou isso, ou que só personalizou minha educação e eu fiquei na minha bolha, ali. Se eu não sair para uma sociedade que é diversa, com pessoas que pensam diferentes de mim, que têm origens diferentes, se eu não abrir minha cabeça, enfim, como é que eu vou ter senso crítico se não for tudo isso? Então, por exemplo, as pessoas perguntam: ai, eu não sei o que estudar, o que aprender agora. Eu falo: estude filosofia, estude arte. Comportamento humano. Uhum. Assim, ai, mas meu Deus, eu não tenho que aprender a usar IA. Tem que, com certeza, sem dúvida. Tem que. É, assim, aliás, e é muito divertido, inclusive, aprender a usar IA. Sim, sim. Não usar a ferramenta, gente. Estude a metodologia, como ela funciona, porque a ferramenta vai mudar. Hoje é o GPT, amanhã vai Exato. ser outra. Concordo 100%. Estude Concordo a 100%. metodologia, como é que o bicho pensa e como é que você pensa com ele. Mas é justamente como você pensa com ele, como que você discute com ele, para ele ser um parceiro seu e não para você delegar para ele Sim. funções. Então, assim, mas assim, ao mesmo tempo, mais importante, estude filosofia, estude arte, seja uma pessoa crítica. Uhum. Questione, E questione tudo com que vem para certeza. você, até porque daqui a pouco a gente não vai saber o que é real e o que não é. Você vai ter que questionar. Então, assim, Exato. saiu um vídeo ultra realista de fulano fazendo não sei o que, mas será? Inclusive, a própria OpenAI lançou recentemente uma rede social chamada Sora. E ali dentro dessa rede social são pessoas reais, criam perfis com vídeos feitos por inteligência artificial. Então já é uma rede social com vídeos de inteligência artificial. E você Ultra comentou sobre realista. educação, né? Uhum. O modelo atual, né? O modelo de hoje da educação ainda é um modelo que a gente vem carregando durante décadas, se não séculos. É, Quando a gente olha para as crianças, 4 em 10 crianças brasileiras já usam a inteligência artificial também para buscar ali uma companhia, um apoio emocional. Adolescentes, muitos adolescentes já enxergam a inteligência artificial ali como um companheiro virtual, né? Até mesmo como uma ferramenta que possibilita relações mais íntimas. Então, como que a gente pode preparar as próximas gerações para realmente se tornarem
pensadores críticos e não usuários passivos dessas tecnologias. Primeiro, né, a regulamentação tem seu papel, mas ela não é tudo. Mas, por exemplo, a Austrália foi o primeiro país a regulamentar que menor de 16 anos não entra em rede social e ponto. Eu acho interessante. Uhum. Acho que tela tem que ter tempo limitado. Assim, não sou a chata da tela. Acho que filme e tal, mas assim, primeiro, né? Tela, filme, desenho é diferente de tela TikTok. Muitos motivos, até pela capacidade de atenção da criança. Uma coisa é você assistir 1 hora de filme com uma narrativa, com personagem, com outra coisa é você ficar viciado em dopamina ali o tempo todo. São coisas diferentes. Então, primeiro temos isso. Mas segundo, né, eu acho que justamente, olha a potencialização de novo de algo que já existia. A gente tem questões muito utilitaristas com a educação. Então, assim, discursos muito mercadológicos com a educação, que é assim, mas para que que serve? Vou fazer esse curso, mas para que que serve? Para que que eu vou ler isso? Aquele famoso, né, mais um dia sem usar a fórmula de Bhaskara. Ok, Uhum. eu sou super de humanas, nunca usei a fórmula de Bhaskara fora do colegial. Inclusive, ela infernizou minha vida por 3 anos no colegial. Porém, todavia, contudo, eu não aprendo a fazer, eu não aprendo a fazer tabuada, eu não aprendo a fazer Bhaskara pelo utilitarismo final. Eu aprendo para aprender a raciocinar, para estimular meu cérebro, minha capacidade cognitiva, minha plasticidade cerebral. Então, assim, e tem coisas, a matemática faz isso, a filosofia faz isso, a história faz isso, se ensinada de uma maneira crítica. Sem Aprender dúvida. história não é assim, vomita essas datas aí e fala. Uhum. Eu lembro que assim, na faculdade de história, eu quase bombei numa primeira matéria, quase bombei numa, veio toda riscada, né? E eu disse, ué, mas eu sabia, eu coloquei, e aí um recadinho do professor. Vomitar datas não é ser historiadora, é ser crítica. Você tem que interpretar o que está aqui. Aí, com esse tapa na cara, muito bem dado, eu fui lá. Então, assim, aprender as coisas de forma crítica, tudo isso, né? Sem dúvida. Eu tenho carro, por que que eu ando? Para estimular teu corpo, Uhum. sabe? Assim, então, assim, a gente não pode ter uma visão utilitarista do que é o conhecimento. As Com pessoas têm que ser certeza. Sem estimuladas a dúvida. pensar e a refletir criticamente. Sem isso, a gente vai ter uma nação de zumbis. Uhum. E a gente já está vendo isso acontecer. E que E você que até não. comentou anteriormente sobre o Harari, né? Ele é um grande crítico também da inteligência artificial. Ele disse que é, precisamos de pensadores, né? Pensadores críticos e também para não tornar uma nação inteira de inúteis, né? Então ele O faz bastante Nicolas crítica nesse. Negroponte, que é ninguém menos do que um dos diretores do MIT, Uhum, Lab, ele fala: a coisa mais importante para você aprender nesse momento são matérias humanas. exato. Que são são as pessoas que vão pensar a tecnologia. Estou falando que, de novo, a capacidade técnica é irrelevante de jeito nenhum. Mas é que sem usar ela de forma crítica e sem pensar ela, não digo nem para o humano, não é nem Uhum, aquela coisa do humano no centro, é mais que o humano no centro, é ecossistêmica, é como isso pode ser bem usado para o nosso ecossistema, para a nossa sociedade, para a nossa natureza, sem destruir o meio ambiente. A gente exato. está formando uma geração de zumbis, que nem transar transa, porque, porque geração Z é que menos transa, porque Sim. tá muito difícil se relacionar. Exato. E Laura, a gente falou sobre diversos assuntos aqui, é um bate-papo muito bacana, essencial para os dias de hoje. A gente começou falando sobre essa expansão da inteligência artificial, que já não é mais somente uma ferramenta de produtividade, de trabalho, e está se expandir de uma forma muito acelerada para campos emocionais, campos mais íntimos do ser humano. Então foi um papo muito bacana. E para a gente fechar, Laura, aqui a minha última pergunta, né, que eu faço para todos os meus convidados aqui e não seria diferente com você. O que nos torna verdadeiramente humanos que nenhuma inteligência artificial vai conseguir replicar? Capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo, pelos. Excelente. Concordo, concordo.
Laura, muito obrigado por esse bate-papo, por essa aula tão bacana, tão essencial. Agradeço muito o seu tempo, por você ter dividido a sua experiência, o seu ponto de vista, as suas perspectivas, que são muito relevantes, tanto para profissionais, como pais, e para jovens, para a gente conseguir formar cidadãos responsáveis, cidadãos éticos. Então, muito obrigado, Laura. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Rafael, e parabéns por esse serviço público que você está fazendo aqui. Muito obrigado, Laura. Tenha um bom dia. Para você também.